Em Oséias, capítulo 4, versículo 6, está escrito: o meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeito como meus sacerdotes. Uma vez que vocês ignoraram a lei do seu Deus, eu também ignorarei seus filhos. Veja que a Bíblia diz, né, se uma pessoa não observar bem a palavra, ela vai dizer: está vendo, me falta o conhecimento. Por isso eu não faço, por isso eu não sei, por isso minha vida. Não. A falta de conhecimento que muitos, infelizmente essa palavra não é um exagero, não são poucos, não é porque não chegou até eles o conhecimento, mas porque eles rejeitam o conhecimento. Ou seja, a palavra vem, a pregação, a mensagem, o ambiente que é gerado dentro da igreja, ele está aí, ele está acontecendo. Mas quantas são as pessoas que rejeitam? E rejeitam por vários motivos. Primeiro, porque vai contra a vontade delas. Eu queria, eu esperava que a palavra fosse falar disso. Eu já vi pessoas que trouxeram amigos, parentes na igreja e até fizeram, né, aquela publicidade, aquela propaganda: olha, vamos lá na minha igreja, porque lá você vai ver a palavra tal. E às vezes o dia, né, foi aquela palavra mais dura, aquela palavra mais, né, de trazer a pessoa uma consciência e levá-la, né, a arrependimento, a fazer mudanças de algumas coisas. E eu já vi gente que, desculpa, não era bem isso que eu queria, que eu esperava. Eu não pensei que ia ser assim, porque não foi uma palavra daquelas palavras de vitória, aquelas palavras de bênção. Mas é a palavra. É a palavra de Deus. Teve épocas em Israel, teve gerações em Israel, que o povo não ouviu uma palavra, uma sequer, que falava de bênção, de vitória. Mas, por exemplo, aquele povo lá que nasceu poucos anos antes do exílio, aquele povo não recebeu uma palavra de bênção. Não, porque vocês serão abençoados, porque... Não, vocês vão agora, seus pais, seus antepassados falharam, desobedeceram, pecaram. Vocês vão passar 70 anos agora no exílio, vocês vão passar 70 anos numa condição que não é a ideal, que não é a condição que eu quero para vocês, mas eu avisei vocês. E não adianta eu fugir da palavra. A palavra é a única opção viável que nós temos. Não há outras opções. Quando a gente está na palavra, a gente vê as coisas. A gente percebe. A nossa visão, ela fica uma visão real. E eu digo uma visão real porque a gente vê a partir do olhar de Deus para as coisas. Então, o que é bom para Deus, o que Deus se agrada, nós também temos o mesmo olhar. Opa, isso aqui é bom. Deus se agrada disso. O que Deus não se agrada, da mesma forma. Isso aqui Deus não se agrada, então isso aqui não é para mim, isso aqui não cabe na minha vida, isso aqui não tem lugar na minha vida.
Ontem nós falamos do Salmo 73, do erro que o Asaf cometeu, e ele ainda usou a expressão: eu tropecei e quase caí. Vamos lá para o Salmo 73. Vamos ver o que ele disse, um exemplo que sempre cabe, sempre vale para todos nós. Certamente Deus é bom para Israel, para os que têm coração puro. Veja que sempre a palavra de Deus é condicional. Se quiserdes, se ouvirdes, se obedecerdes, se andares nos meus caminhos, sempre você vai ver um se, opa, estou dentro. E aqui, certamente Deus é bom para Israel, para os que têm coração puro. E eu sempre falo, Israel representa a igreja hoje. Então, todo mundo de Israel era abençoado? Não. Ele está dizendo aqui, quem são os abençoados? Os de coração puro. Porque Israel também, dentre os de Israel, nós vimos já também cada falha, cada atrocidade, cada vacilo. Por quê? Porque a pessoa tinha, aí a gente volta na palavra do conhecimento. Eu recebo conhecimento, eu recebo a palavra. Mas não adianta nada se eu não cumpro, se eu não acredito, se eu não vivo a palavra. Quanto a mim, quase tropecei. Meus pés escorregaram e quase caí. Pois tive inveja dos orgulhosos quando os vi prosperar, apesar de sua perversidade. Então, o que começou a acontecer com ele? Olha onde o conhecimento ele faz toda a diferença na vida da gente. Ou seja, é uma frase que a gente sempre tem empregado. Eu não devo viver pelo que eu sinto, nem pelo que eu penso, mas pelo que eu sei. Porque ele mesmo está dizendo aqui, apesar da sua... Como é que ele termina lá o versículo 3? Apesar da sua perversidade. Então, espera aí. Quando ele olhou para a vida do ímpio, no caso dos orgulhosos, ele percebeu que era perverso. Percebeu ou não percebeu? É perverso. Não é uma pessoa de Deus, não é uma pessoa que teme, não é uma pessoa que segue. Não é uma pessoa que segue a palavra, que dá ouvidos aos mandamentos. Mas o que importa? Eu passo por cima. Eu ignoro algo. Mas olha aí, está crescendo. Está prosperando. Tá dando certo. Ele mesmo diz, apesar de sua perversidade. Só que ele olhou para um lado, ele escolheu, olha, eu estou olhando para esse lado aqui da vida do ímpio. O lado que ele está crescendo, que ele tem dinheiro, que ele está bem, que ele está bonito, que ele está saudável, que o que está aparecendo nas fotos dele são coisas boas, interessantes. Aqui é onde a pessoa começa a derrocada da vida dela. Ela escolhe o lado que ela quer olhar da vida de alguém e pega aquela situação como uma base. E ela ignora a coisa mais importante, que é a palavra de Deus. Ela ignora o conhecimento. O conhecimento não chega até a vida dela? Chega. A palavra não chegava. O Asaf, que foi quem aqui fez esse salmo, não conhecia a verdade? Conhecia,
Mas não, agora nem vou olhar para isso. Agora nem vou considerar a perversidade dele. Eu estou olhando que ele está indo bem. Eu estou olhando que ele está prosperando. Não enfrentam, levam uma vida sem sofrimento e têm o corpo saudável e forte. Não enfrentam dificuldades, nem estão cheios de problemas como os demais. Isso aqui, né, é interessante. Falando bem a verdade, eu estou pensando isso aqui agora, né? A gente fala de ter um corpo forte, saudável. Então, aqui a aparência era muito boa. Onde que a gente mais vê isso? A gente vê nessas revistas, redes sociais, esses lugares que expõem a vida das pessoas, né? E fala a verdade, quanta gente, inclusive o padrão de beleza, né, que existe, vem desses lugares. Revistas, as fotos, né, esses vídeos. Quantas vezes, vamos lá, quantas vezes que uma pessoa estava em alta? Aquele homem forte, fez filme, depois fez novela, ou aquele jogador que estava ali ganhando milhões. Aquela atriz que estava ali com o rosto, a pele, o cabelo, o corpo perfeito. Perfeito. E sai na capa de uma revista, e posta uma foto na rede social, e sai nos portais de mais visibilidade do país, nos sites mais vistos. E está ali com aquela aparência, e aquela pele dourada, e aquele cabelo esvoaçante, aquela coisa, e aquele corpo, né, que às vezes aparece a pessoa quase sem roupa, às vezes aparece com roupas caríssimas de grife. E, de repente, porque ele fala isso aqui depois, de repente estava ali aquela pessoa, a melhor imagem, a melhor aparência, os melhores lugares. Como não sei se ainda existe essa revista, mas antigamente existia Caras, né? Lembra da Caras? Que as pessoas iam para a ilha de Caras, aí tirava foto, e ali relaxando, e ali aqueles móveis maravilhosos, aquela praia, aí aquela pessoa que vendia, né? Olha, isso aqui é a vida, isso aqui é as férias que eu quero, isso aqui é... Aí, de repente, dias depois, o mesmo rosto, a mesma face estampando outra manchete. Casamento do fulano de anos tal se desfaz. Fulano tem período agora para tratar tal doença. Fulano se envolve em tal situação. Quantas vezes que isso aconteceu e acontece? Daquela pessoa que de repente inspirou, causou até ali uma certa inveja em tanta gente pela aparência, beleza, o resultado de algum trabalho que fez, o dinheiro que ganhou. E a palavra é bem essa. De repente, a notícia que vem, a situação que acontece é contrária. Ele fala isso aqui. Não enfrentam dificuldades, nem estão cheios de problemas como os demais, ostentam o orgulho como um colar de pedras preciosas e vestem-se de crueldade. Seus olhos cobiçam sempre mais e o coração vive cheio de más intenções. Zombam e falam somente maldades. Em seu orgulho, ameaçam usar de violência. Falam como se fossem donos dos céus e suas palavras arrogantes percorrem a terra. Por isso, o povo se volta para eles e bebe todas as suas palavras. Não só palavra, mas compra os produtos, usa o mesmo acessório,
o mesmo creme, o mesmo shampoo, o mesmo perfume, a mesma roupa. O que Deus sabe? Perguntam. Acaso o Altíssimo tem conhecimento disso? Vejam como os perversos desfrutam uma vida tranquila, enquanto suas riquezas se multiplicam. Foi à toa que mantive o coração puro? Foi em vão que agi de modo íntegro? O dia todo só enfrento problemas. Cada manhã sou castigado. Se eu tivesse falado com eles, teria traído o teu povo. Tentei compreender por que prosperam. Que tarefa difícil. Aqui o Asaf, que é o salmista que fez esse salmo, ele teve um momento que ele começou a olhou a prosperidade, ou seja, olhou aquela parte. Ele pegou e selecionou exatamente a área, a situação, o momento que ele queria ver e que ele estava vendo da vida do ímpio e se focou naquilo. E começou a se embrenhar naqueles pensamentos. Por que para ele é tudo mais fácil? Olha a vida dessa pessoa, olha o resultado dessa pessoa. Olha onde ela está. E ela não faz nada do que eu faço. Ó o diabo. Não está valendo a pena. Do que adiantou? Do que adiantou cada culto, cada dia que eu acordei tão cedo? Do que adiantou não ter feito aquilo, não ter pegado aquilo ali para mim, não ter me envolvido com aquela situação? Cada jejum que eu fiquei ali, eu sabia que parentes, familiares, amigos estavam lá, estavam festejando, estavam comendo, estavam curtindo, e eu estava ali buscando, clamando, orando. Olha o ímpio que não fez nada do que eu fiz. Olha a vida dele. Olha o que ele está vivendo, olha o que ele está desfrutando. Olha onde ele chegou. Olha o que ele tem. Olha a aparência dele, olha onde ele mora. Olha esse resultado dele. Ele foi se embrenhando nisso. Foi alimentando isso. Porque assim, a gente vai ver situações, a gente vai ver coisas, mas a questão é você alimentar os pensamentos errados. Você saber que algo não faz parte da vontade de Deus e continuar. Porque será que eu estou no caminho certo? Como ele disse, por que eles prosperam? Que tarefa difícil descobrir por que eu que estou fazendo a vontade de Deus, eu que estou cumprindo com a palavra de Deus, minha vida não está do jeito que eu queria, mas o ímpio está vendo, o ímpio está vivendo, o ímpio está desfrutando de uma vida poderosa. O ímpio está vivendo em tal lugar. O ímpio está passando por tal coisa. E eu não. A gente tem que tomar cuidado porque essas imagens não vão parar. Você vê gente que está conquistando, gente poderosa, gente bonita, gente que está numa posição interessante. Só que olha o que ele diz. Então, no 17, então entrei em teu santuário, ó Deus, e por fim entendi o destino deles. Tu os puseste num caminho escorregadio e os fizeste cair do precipício para a destruição. São destruídos de repente. São destruídos de repente, completamente tomados de pavor.
Quando te levantares, ó Senhor, rirás das ideias tolas deles, como quem ri de um sonho pela manhã. Percebi então que meu coração se amargurou e que eu estava despedaçado por dentro. Fui tolo e ignorante. A teus olhos devo ter parecido um animal irracional. E, no entanto, ainda pertenço a ti. Tu seguras minha mão direita. Tu me guias com teu conselho e me conduzes a um destino glorioso. Quem mais eu tenho no céu senão a ti? Eu te desejo mais que a qualquer coisa na terra. Minha saúde pode acabar e meu espírito fraquejar, mas Deus continua sendo a força de meu coração. Ele é minha possessão para sempre. Os que te abandonam perecerão, pois destróis os que de ti se afastam. Quanto a mim, como é bom estar perto de Deus. Como é bom estar perto de Deus. Fiz do Senhor soberano meu refúgio e anunciarei a todos as tuas maravilhas. O que eu falei, ainda ontem à noite eu falei sobre isso, né? Dei até o exemplo aqui agora de uma atriz que sai na revista, de um ator, de um jogador, de um milionário. E quantas vezes, né, que nós vemos essas pessoas que estavam tão bem até literalmente outro dia, que estavam em alta, em evidência, que a imagem, os resultados aparentes era desejo de muita gente. Quantas vezes? E aí, do dia para a noite, a gente ouve falar, aconteceu tal coisa. Perdeu tudo. Tal ação caiu e tal pessoa perdeu não sei quantos bilhões. Tal pessoa foi traído, descobriu, entrou em depressão, caiu. Agora olha a imagem da pessoa. Só que assim, gente, vamos lá. Isso pode acontecer com o ímpio, não pode? E com o justo? Pode. A gente às vezes se engana com algumas coisas, porque a gente ouve falar isso do ímpio, mas isso também pode acontecer com o justo. Você quer um justo mais justo do que o Jó? A gente não fala daquela passagem que a gente quer ser assunto no céu? É ou não é? Que a gente quer ser comentado no céu, que os anjos, né, no momento lá que eles tenham, que eles comentem sobre nós, olha lá, você viu lá o Anderson, respondeu, Deus respondeu as orações dele, está abençoado, está vivendo isso, está vivendo tal situação. O Jó era assunto no céu. Lembra lá do primeiro capítulo do livro de Jó? Quando os anjos lá estavam, né, se reunindo para dar um relatório ao Senhor, e aí Satanás foi lá para falar do Jó. Ele só é fiel porque ele está abençoado, porque ele tem tudo aquilo da parte do Senhor. Foi ou não foi? E o Senhor disse, não, ele é fiel. E o Satanás, não, se ele perder tudo, ele não vai continuar com essa fidelidade. Quer dizer, ele era assunto no céu. E ele não perdeu tudo do dia para a noite? Perdeu ou não perdeu? Perdeu. Tudo. Perdeu 10 filhos, perdeu o patrimônio que ele tinha, os rebanhos que ele tinha, perdeu a saúde. Então, sim, tanto o ímpio pode perder tudo do dia para a noite, como o justo também. Qual que é a diferença? A diferença maior de todas é que o de repente pode ser uma perda, pode ser uma doença,
pode ser uma notícia, mas o de repente pode ser a morte ou pode ser a volta de Jesus. E se o de repente acontece para o ímpio e ele morre, nós vamos ter exatamente o que ele disse. Isso aqui é uma profecia. São destruídos de repente, completamente tomados de pavor. Se o ímpio morrer rico, milionário, bilhardário, ele morre agora, com uma família enorme, maravilhosa, morando numa mansão que ele nem sabe quantos cômodos tem, com dinheiro assim na conta para ter um país, uma ilha. Mas ele morre agora. Daqui a pouco ele vai estar tomado de quê? De pavor. O dinheiro que ele acumulou, a família que ele teve perto dele por tanto tempo, vai ter servido para quê? Para a eternidade. O que vai acontecer com ele na eternidade? Pavor, ranger de dentes, sofrimento, agonia. E o justo? O justo não, o justo vai ter plenitude, paz, alegria permanente. Asaf aqui, ele estava falando da eternidade. A gente pode se apegar, o justo ele cai, mas ele levanta, o justo ele perde, mas o Senhor o abençoa, o restitui, o restaura, que é o que nós vamos agora passar 52 dias buscando. Mas e a salvação? E quando Jesus voltar? Quantas pessoas que vão ser ricas, quantos cristãos que vão ter trocado a alegria da salvação por dinheiro? Lembra o que Davi pediu para Deus lá no Salmo 51:10, ainda no domingo a gente leu? Senhor, me devolve a alegria da salvação. Por quê? Porque tem gente que chega um momento que outras coisas, outros valores assumem o lugar de Deus na vida delas. Não, agora eu vou correr atrás disso. Não, agora minha vida é para tal coisa. Mas e a eternidade? A vida do ímpio, ele pode estar lá no alto, ele pode ser o número 1. Ele pode ser o número 1 naquilo que ele se propôs, no trabalho dele, ele como um profissional, o nome, a credibilidade, o legado que ele deixa para uma geração, conhecimento, enfim, dinheiro. Mas se ele não estiver em Deus, se ele não crê em Deus, é exatamente isso aqui. De repente, são destruídos, completamente tomados de pavor. Isso aqui é literal, completo, porque se Jesus volta, ou se a morte da pessoa acontece, não fica uma área para quem vai para o inferno, não fica uma área que sustenta, não fica uma área na vida da pessoa que é alívio para ela. Ela não vai ter alívio na mente, ela não vai ter alívio no corpo, ela não vai ter alívio na alma. Ela vai ser completa e absolutamente tomada de pavor. E pior, né? A gente sempre fala que o inferno é um lugar de recordações. Já pensou a pessoa lembrando de quantas vezes ela ouviu a palavra? Quantas vezes ela teve oportunidade? Igual agora todos nós estamos tendo. Ouvindo. Não é só o dinheiro que eu ganho, não é só a imagem que eu tenho, não é só um resultado palpável, físico. Mas e a eternidade? Se hoje
Se Jesus volta agora, o que acontece com cada um aqui? Você é tomado de pavor? Ou você vai para a glória com Deus, contemplar a face dEle, viver a plenitude da glória do Senhor? Isso é para você responder para você, aí dentro. Será que eu tenho sido a pessoa que a palavra de Deus tem chegado e eu tenho absorvido? Eu tenho refletido a palavra de Deus? Meus valores hoje estão alinhados aos valores do reino? Ou será que eu não estou vagando aí e divagando, olhando para o ímpio, questionando, por que a minha vida não está? Eu faço isso, eu faço aquilo, o ímpio que não faz nada, olha o que ele vive, olha o que ele tem, olha a vida dele, olha onde ele está. Eu creio que para essa palavra o Senhor está mandando, e desde ontem nós temos trazido ela à tona, é porque tem gente que está olhando para onde não deve. Está se comparando e está agindo, como ele disse aqui, como um animal irracional. Por quê? Uma das marcas de um animal irracional é que ele não pensa no futuro. É só agora. É só o momento. Ele é instintivo. Instintivo tem a ver com o momento. Não tem planejamento. Não tem esse plano de futuro. E é o que algumas pessoas estão fazendo. Não, é o agora, é o que eu tenho agora, é o que eu sou agora, é onde eu estou agora. E é onde essa pessoa está agora, é onde ela chegou, é o que ela tem. Olha a vida dela. Por quê? Ele disse, eu tropecei e quase caí, porque eu estava tentando entender uma coisa que não cabe na minha vida. Ele tentou entender por que o ímpio estava prosperando. Como ele pergunta aqui, né? Tentei compreender por que prosperam. Que tarefa difícil. Ele devia ter tentado pensar por que eles não vão ser salvos. Por que eles não vão viver a eternidade? O que uma pessoa pode viver muito nessa terra? 80 anos? 100 anos? 120 anos, vamos falar estourando. O que é isso perto da eternidade? Mas é aqui e tal, eu estou com um problema aqui na minha perna, estou com um problema nas costas, tem uma dor, tem uma situação. O ímpio está bem. Eu não tenho dinheiro para fazer isso para minha família. O ímpio está comprando tal coisa. Eu não estou vivendo agora o que eu gostaria, mas o ímpio está vivendo tal coisa. Mas e o teu relacionamento com Deus? E a alegria da salvação, como disse Davi? Saber que o seu nome está escrito no livro da vida não te causa nada? Tem que causar. A mim causa. Eu não só falo no final do culto, mas como tenho comigo aqui dentro, que a minha maior riqueza é a salvação da minha alma. Se eu estiver andando, sei lá, num carro, num avião, num lugar, e alguma coisa acontecer, eu não temo. Porque eu sei que se chegar a minha hora, eu mantendo o coração puro, mantendo minha vida em Deus, porque isso não é automático. Não é uma vez salvo, sempre salvo, tá? Eu me batizei, um dia eu aceitei Jesus, então estou salvo. Não. É uma vida. É uma caminhada, é uma manutenção. É igual a igreja, igual esse templo aqui. Quando a gente terminou algumas coisas, pintura, forro, ar-condicionado, colocamos as poltronas, legal. Mas se você não faz mais nada, fica desse jeito? Não. O que precisa? Manutenção. Eu falo direto aqui, você pode reparar.
a gente não fica aqui 6 meses sem pintar essas paredes. Toda semana, inclusive hoje é o dia, que o pessoal faz uma limpeza na igreja. Uma vez por mês, lava a igreja. Lava tudo. O altar, toda semana. A parte elétrica, eletrônica, tem que ser revisada todo mês. Porque você não vê. Você que vem para os cultos, você chega aqui, está tudo pronto, está tudo limpo, está tudo certo. Mas você quer ver um lugar, por exemplo, que tem que ser limpo 2 vezes por dia, às vezes 3, 4, às vezes tem que ser limpo mais de 10 vezes por dia, no caso da igreja. Quem sabe? O banheiro. Imagina o banheiro domingo. Se a gente deixa para limpar o banheiro no sábado e na segunda. Imagina domingo, a quantidade de pessoas que entram e saem, que usam. Dá para continuar usando assim? Não. Você entra no domingo lá, várias vezes você vai ver ali um voluntário, você vai ver ali uma pessoa que vai, que ajuda, que limpa, que dá uma manutenção, tal. A nossa vida espiritual tem que ter manutenção também. Tem coisas que têm manutenção mensal, tem coisas que têm manutenção semanal, tem coisas que têm manutenção anual, tem coisas que têm manutenção diária. E olhar para Deus e não olhar para o ímpio tem que ser uma manutenção que eu dou à minha mente. Não, não, não. Isso aqui não é para mim. Pensar isso aqui não é para mim. Olha o que ele fala. Então entrei em teu santuário, ó Deus. Por quê? Porque ele não estava no santuário, ele não estava envolvido com a coisa certa. Ele teve um momento de se desviar. E não que ele se desviou fisicamente, mas ele se desviou aqui, ó. E quantos devem estar agora também, sabe, olhando para a direita, ou olhando para a esquerda, olhando para a vida do ímpio, questionando, se questionando por que está do jeito que está, por que o outro tem e você não tem, por que tal situação está da forma que está e na tua vida ainda não aconteceu. Você tem que ter primeiro firmado a certeza, a convicção, a alegria da tua salvação. Porque a partir disso, você vai construir uma vida em Deus. Você não pode estar buscando a Deus apenas por coisas materiais, por bênçãos, por situações que têm a ver com pessoas, que têm a ver com dinheiro, que têm a ver com lugares, aonde Deus vai me colocar, ao que Deus vai colocar nas minhas mãos, quem Deus vai mudar para abençoar a minha vida sentimental, para a minha família ficar equilibrada. Não. A primeira coisa é a salvação da sua alma. É a certeza da salvação. Não, eu sei em quem tenho crido. Eu sei que eu estou em Deus. E como é que eu vivo isso? Quando eu aproveito cada oportunidade que eu recebo de Deus. E como que eu aproveito? Vem o conhecimento e eu pego o conhecimento. Porque foi assim que a gente começou a palavra. O meu povo tem sido destruído porque lhe faltou o conhecimento. Mas por que falta? Porque o povo rejeita o conhecimento. Vem a palavra, não, como hoje, agora. Uma palavra como essa, tem gente que, não, mas não é bem. É bem assim. É bem assim. Para todo mundo vai chegar o dia de repente. O dia do juízo. O dia da pessoa prestar conta. O dia ou da morte ou do arrebatamento da igreja. Para o justo, o de repente é o começo da melhor fase, da melhor parte da vida dele. Para o ímpio, é apenas o início do restante de pavor, que é tudo que ele vai ter dali para frente.
Era disso que o Asaf estava falando. De repente são destruídos e completamente tomados de pavor. Não se alegre, como disse Jesus para os discípulos, não se alegrem porque os demônios se vos sujeitam. Alegrem-se antes pelo seu nome estar escrito no livro da vida do Cordeiro. Se alegrem pela salvação de vocês. Porque o que vocês estão falando para as pessoas, o que vocês estão pregando para as pessoas, anunciando para as pessoas do reino de Deus, é o lugar para onde vocês também vão. Ou seja, se vocês vão para esse lugar, essa é a maior conquista, essa é a maior vitória de vocês. E não é só deles, é nossa também. Por isso a gente não pode tirar da nossa mira a eternidade. Não troque. Ontem ainda de manhã eu falei sobre a atitude, atitude leve, atitude inteligente, atitude sábia de Abigail, que eu ainda falei de forma, parecia brincadeira, mas é verdade, e é mais figurativa, que eu falei, tudo que ela usou tinha numa padaria para resolver um problema que impediu mortes, que impediu assim uma chacina na casa dela. E tudo tinha na padaria, bolo de uva passa, pães, bolos, bolos de figo, tudo que tinha na padaria. Falei, quanta gente que está perdendo coisa grande por conta de coisa pequena, é só você ir lá, resolve, faz, paga, tira dinheiro do bolso para resolver isso lá e sabe, tá, acabou, terminou, não vou mais ficar em volta disso. E aí eu digo, quanta gente está perdendo coisa grande, está perdendo a eternidade por conta de coisa momentânea, por conta de coisas passageiras, por conta de engano, porque está olhando para aquilo que não é a verdade, é um engano. Está se enganando e se deixando ser enganado. E a palavra do Senhor vem para que nós tenhamos essa posição e venhamos alinhar nossos pensamentos. A palavra de Deus é o conhecimento que nós devemos receber e praticar. E não um conhecimento que tanta gente tem rejeitado e por rejeitar o conhecimento, o Senhor também os tem rejeitado. Coloque-se em pé, por gentileza. Com seus olhos fechados e as mãos no seu coração. Onde está a sua mente? Você tem olhado e pensado nas coisas que são do alto? Ou não, talvez essa palavra aqui parece que só não foi dito o seu nome, mas você tem olhado para o ímpio, se comparado com o ímpio, questionado o resultado que o ímpio tem e você ainda não teve. Tira o olhar do ímpio, dos resultados do ímpio. Das atitudes do ímpio. E se abra para receber e para aprender com a palavra do Senhor. Não há nada mais importante que você possa saber, que você possa ter e viver do que a salvação da sua alma. Essa é a coisa mais importante, mais forte, que você pode viver. A mais forte, a maior de todas. Não é apenas uma frase que a gente diz no final do culto. Minha maior riqueza, a salvação na minha alma. Não é a verdade essa. Pega isso como conhecimento que Deus está te dando para que nunca mais
sua visão de vida seja diferente. Não, essa é a minha maior riqueza. A minha maior riqueza não é o que eu posso ter durante esses meus 80, 100 anos de vida. Mas a minha maior riqueza é o que eu vou ter para sempre, a eternidade toda. Imagina quantas pessoas agora, quantas a família está descobrindo que a pessoa não acordou. Deitou ontem, dormiu e não acordou. E quantas dessas pessoas estão agora no inferno? Tiveram a oportunidade de buscarem a Deus. Tiveram a palavra. Eu penso quantas pessoas que já ouviram um culto, às vezes, esse mesmo, às 7, levantou e queria alguma coisa para ver, para assistir, pegou ali, ouviu um pouco, um trecho, e o Espírito Santo falou, mas a pessoa, não, tem que ganhar dinheiro, não, eu tenho que correr atrás de tal pessoa, porque eu quero ali viver essa aventura, viver esse momento, não, minha vida eu tenho que trabalhar, é isso. E era a chance. E era a oportunidade que a pessoa estava tendo. Deus deu conhecimento para a pessoa saber, olha, tem muito mais do que isso aí que você está conseguindo pensar agora. A vida vai muito além disso. Tem muito mais do que isso. E quantos rejeitaram o conhecimento? E como diz o Senhor, porque você rejeitou o conhecimento, eu o rejeitei como sacerdote. Porque você rejeitou o conhecimento, eu o rejeito. Fala com o Senhor agora. Se você olhou para a vida do ímpio e analisou e comparou, e estava aí até amargurado, triste, estava tentando igual o Asaf compreender por que ele prospera e eu não. E o Asaf ainda disse, que tarefa difícil. Na verdade eu diria que tempo perdido de vida. Que imbecilidade, não é para nós. E ele prospera no quê? Ele prospera no dinheiro, ele prospera em coisas dessa terra. E o que ele espera para a eternidade? Como? Se ele não crer no Senhor, como vai ser a eternidade dele? Onde vai ser a eternidade dele? Não, eu tenho que pensar, eu tenho que encher a minha vida, encher a minha mente, meu coração das coisas do alto. A Bíblia diz, pensem nas coisas que são do alto. No Salmo 37 está escrito, não se aborreça por causa dos homens maus, e não tenha inveja dos perversos. Pois como o capim logo secarão, como a relva verde logo murcharão. Logo. E quando eu falo aqui o logo, não é só do resultado que o ímpio tem, pode parar de ter. Mas é porque a palavra trata como essa parte da vida sendo uma coisa rápida. O Senhor trata essa parte da vida que a gente passa na terra como um sopro. É tão rápido como um sopro. Se eu te perguntar quantos suspiros desse você já deu, você nem sabe, porque isso você não lembra, é tão rápido, é tão insignificante perto da tua vida.
E a nossa vida, o tempo que a gente tem nessa terra, é como um suspiro apenas, perto de a eternidade. Resgata na sua vida a alegria da salvação. A alegria de ter sido um chamado e de ter se feito um escolhido, por ter crido e por estar crendo no Senhor. Porque o Senhor é o centro da sua vida. E se Ele não é ainda, então ore a Ele. Ore ao Senhor Jesus, dizendo que Ele é o centro da sua vida. Que você acredita na palavra, que você acredita naquilo que Ele traz até você, nesse resgate dessa consciência de que a maior riqueza, a maior vitória, a maior alegria que você tem é a alegria da tua salvação. Senhor meu Deus Todo-Poderoso, eu peço que aqui para cada um de nós, meu Deus, o Senhor venha traz essa consciência. Mostra, meu Deus, para cada um o que o Senhor tem, o que o Senhor está falando. Dá o devido, meu Deus, entendimento. Tira, meu Pai, ajuda essa pessoa agora a tirar o olhar, o foco dela, da vida, do estado, da condição dos ímpios. Se alguém aqui, meu Deus, ainda tem olhado e se impressionado com a vida e com os resultados dos ímpios, ajuda essa pessoa agora a ela não mais se prender, a ela não mais viver, meu Pai, dessa forma, olhando e se apegando ao resultado dos ímpios. Ela, meu Pai, comparando a vida dela, porque não tem comparação. Não tem comparação uma pessoa que está salva, uma pessoa, meu Deus, que tem o seu nome escrito no livro da vida com qualquer outra pessoa, porque na eternidade não vai ter ninguém que vai conseguir levar dessa terra a família, o cônjuge, o dinheiro, o nome, a credibilidade, o legado que deixou. Quantos homens trabalharam e merecidamente deixaram um legado nessa terra, mas não, meu Pai, creram no Senhor, não acreditaram, não aceitaram o conhecimento, pelo contrário, rejeitaram o conhecimento das coisas santas, rejeitaram, meu Deus, o conhecimento do santo, e por isso hoje estão num lugar de pavor, estão numa condição de pavor, estão numa situação de pavor, e como diz a tua palavra, completamente pavor. Não é esse, meu Deus, o lugar para onde eu quero ir. Não é essa vida, não é essa eternidade que eu quero. E graças eu te dou, porque eu sei que não é essa eternidade que o Senhor tem para mim, para ninguém, na verdade. Mas só vai ter a eternidade contemplando a tua glória aqueles que creem no Senhor. Aqueles, meu Deus, que entram no teu santuário, que deixam de viver uma vida carnal e apenas, meu Pai, viver pelas imagens que está olhando, vendo, mas viver pela fé. Viver, meu Deus, baseado no que diz a tua palavra. E eu oro agora pedindo, tem misericórdia de cada um aqui, que aqueles que ainda não vivem segundo a tua palavra, que então passem a viver. Que passem, meu Deus, a ver aquilo que não viam, a entender, meu Deus, aquilo que não entendiam, a receber a tua palavra, a receber o conhecimento do santo. Leva cada um, Senhor, a receber o conhecimento do santo, a viver e a desfrutar da vida que o Senhor nos chamou para ter, nesta terra e na eternidade junto com o Senhor. Eu te agradeço pela alegria, pela certeza da salvação da nossa alma.
pelo conhecimento do santo e das coisas espirituais, como essa palavra que o Senhor nos dá hoje. Porque isso reforça e fortalece, meu Pai, a aliança que o Senhor tem conosco. E é nesta aliança que nós queremos nos manter. A aliança com o Senhor. Recebermos, meu Pai, aceitarmos e praticarmos o conhecimento do Santo. Que o Senhor esteja conosco e que nos abençoe grandemente. Abençoa o nosso dia. Abençoa a obra das nossas mãos. Abençoa a nossa mente, nos ajuda a permanecer com pensamentos de paz como os teus e não de mal. Abençoa, meu Deus, abençoa a igreja, que é o lugar onde nós temos ouvido e recebido a palavra. Abençoa o propósito que nós vamos começar no domingo e nos mantenha nessa força, nessa fé, nessa dedicação. Abençoa, meu Deus, abençoa cada um que está aqui agora e que cedo veio para ouvir a Tua palavra, para receber, meu Pai, condições do Senhor. E eu oro para que cada uma dessas condições, com a palavra, com os cultos, com as orações que foram feitas, se torne nas realidades que essa pessoa venha viver. Abençoa cada um, meu Deus. Eu oro, meu Pai, agora e te peço resposta para cada pedido, para cada grupo que está aqui representado, em cada livro de oração, de cada trabalho que nós realizamos, em todas essas fotografias, em todos esses pedidos, nomes que estão em cada livro de oração, as pessoas que nos enviaram seus pedidos, os trabalhos que nós realizamos. Eu apresento, eu intercedo junto com a igreja, junto com cada um que está aqui agora, junto, meu Pai, com cada um que nos acompanha, e eu peço respostas, eu peço definições, eu peço força para o nosso povo, para este povo que está aqui agora, para este povo, meu Pai, que nos acompanha, e para o povo que tem buscado do Senhor condições, capacidade, força para entrar no propósito dos 52 dias e fazer como nunca. Eu peço, abençoa, meu Deus, abençoa, que o Senhor nos dê respostas, que o Senhor venha ao nosso encontro, que o Senhor defina situações, que o Senhor cure doenças, que o Senhor restaure casamentos, que o Senhor abra portas, meu Deus, de emprego, que o Senhor traga, meu Pai, negócios que ainda não aconteceram até essa pessoa, que o Senhor, meu Pai, dê visão, sabedoria, dê o espírito forte para que ela tenha a força do Senhor. Eu tomo posse de respostas, de vitórias, de bênçãos. Eu peço, abençoa o ministério, mudança de vida. Abençoa, meu Pai, esse templo e todos os nossos templos. Abençoa cada um, meu Pai, que está aqui para nós concluirmos e finalizarmos a nossa casa firme de hoje. Eu te agradeço por esse dia, te agradeço pela vida, te agradeço por essa palavra, te agradeço, meu Pai, pela alegria da salvação. Que o Senhor esteja conosco e que nos abençoe grandemente. É o que eu creio e declaro, e eu te peço, crendo, meu Pai, em respostas e vitórias, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.